Hoje irei fazer um combate muito interessante, espero que goste. O combate será Dodô contra Solitário de Rodrigues. Espero que goste. O Dodô pesa em média 10 kg, podendo chegar até 14 kg. O Dodô tem a altura de 62 a 75 centímetros. O Dodô, ao contrário do que dizem, é bastante ágil, podendo correr muito rapidamente. Além disso, o Dodô possui um forte bico, que serve para abrir frutas, bicar e se alimentar de crustáceos. Já sobre o Solitário de Rodrigues, o seu peso é mencionado na internet entre 17 a 28 kg, e eu poderia considerar esse peso. Mas tem um porém: o Dodô antigamente era mencionado a ter um peso semelhante, inclusive com algumas fontes mencionando que ele podia pesar até 27 kg. Porém, segundo novos estudos, o Dodô era bem mais leve do que se acreditava, reduzindo quase pela metade o seu peso. E vendo comparações de tamanho entre Dodô e Solitário de Rodrigues, podemos perceber que eles possuem semelhança de tamanho, com o Dodô sendo mais baixo, porém mais atarracado. Então eu creio que muito provavelmente, o Solitário de Rodrigues teve uma redução de peso também. Então nesse caso, também irei considerar um de 10 kg. E ele tem 70 a 90 centímetros de altura. O Solitário de Rodrigues, ao contrário do Dodô, acaba possuindo certa agressividade, sendo extremamente territorial. Ele possui um bico afiado e botões em suas asas, na qual ele costuma bater no adversário. Inclusive já foram encontradas lesões em ossos de Solitário de Rodrigues, o que indicava disputas frequentes. Agora vamos analisar o combate. Esse sem dúvida é um dos combates mais equilibrados do mundo. Irei considerar ambos tendo o mesmo peso, com Solitário sendo mais alto, e o Dodô sendo mais atarracado e robusto. Cada um levaria uma vantagem diferente. O Dodô tem um bico bem maior e mais forte, porém o Solitário, além de ter os botões nas asas, ele possui pernas maiores e maior agressividade. Porém ainda assim tem alguns pontos para se questionar. A agressividade é mais do Solitário, pois se for blefe tipo quero, talvez não conte muito. Porém é fato que há sinais frequentes de lutas entre eles. Mas é dito que ele é agressivo com humanos, batendo suas asas para afastar. Mas a questão é, ele realmente atacava os humanos, ou apenas blefava? Pois por exemplo, o quero entra em brigas entre si, mas eles apenas blefam quando humanos chegam perto, tendo pouquíssimos ataques de quero em humano que realmente chegaram em algo físico, para não dizer nenhum. E além disso, é dito que o Dodô é mais tolerável, mas isso não significa que ele de fato não lute. Inclusive alguns sinais de ferimentos em Dodôs em lutas, o que indicava que ele lutava também, embora eu tenha encontrado esse dado na Wikipedia. Com isso, posso tirar a conclusão que o Solitário de fato é mais agressivo, pois ele vivia muito sozinho, e entrava em brigas com mais frequência. Porém isso não significa que o Dodô não entre em disputa contra si mesmo. Então acredito que em disputas entre as duas aves, o Solitário provavelmente espantaria o Dodô em uma briga rápida, e venceria um combate à força, por exemplo. Mas tem um ponto que gostaria de analisar: quem ganharia num combate até a morte? Nesse caso, irei comparar o corpo de ambos animais. O bico do Dodô é bem mais forte, e o próprio Dodô é mais robusto, embora eu tenha encontrado uma menção que os músculos peitorais do Dodô sejam mais fracos que o Solitário. Tem dois pontos: o primeiro, que isso foi mencionado na Wikipedia, e segundo, que isso não significa que o corpo inteiro dele seja assim, mas eu acredito que seja verdade, pois o Solitário tem uma postura mais inclinada. Mas tem um ponto que na minha opinião acaba pesando mais pro Solitário. Na verdade as pernas dele são bem maiores, e em algumas imagens ele parece ter garras maiores, o que indica que o Solitário pode saltar mais alto e golpear à distância. Além do botão das asas do Solitário, e considerando as informações de tamanho que mencionei e os indivíduos analisados, creio que o Solitário venceria. Ele entra em brigas com mais frequência. Ele possui um corpo melhor para o combate, podendo punir tanto de perto como de longe. E além disso, o Dodô provavelmente fugiria após um tempo de luta, não só por ser menos agressivo, mas porque acertaria menos golpes. A minha única dúvida é luta até a morte, pois eu não sei a durabilidade de ambos. O Solitário, por exemplo, não entrava em brigas longas, então não dá pra saber com exatidão. Porém, se tratando de um cenário tão irreal, é bem difícil de se analisar ou saber quem venceria. Então a briga rápida deve ser prioridade. Mas não encare esse vídeo como um fato, pois eu nem mesmo encontrei um peso bom pro Solitário, e estou disposto a mudar de opinião. Mas creio que,
Numa disputa rápida ou um pouco mais prolongada, o solitário iria acertar bem mais golpes, e se mostrar bem mais agressivo. O solitário provavelmente possui um peito mais forte, o que ia ajudar muito na luta frontal. E o Dodô, por ser menos agressivo, ou por ter um corpo um pouco menos preparado, ele fugiria após um tempo de luta, mas não dá pra levar isso como um fato. Mas baseado nas informações que eu encontrei, nos indivíduos utilizados, creio que o solitário venceria.